Após um breve intervalo, retomamos a nossa nona sessão ordinária virtual de 8 de março de 2021. Dando prosseguimento à nossa sessão, anuncio o processo de recurso 1.1705/2018, aí 2018-02367, recorrente GM5 Indústria e Comércio Limitada, recorrido de Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. O processo seguinte, o processo de recurso 1.1706/2018, aí 2018-02368, GM5 Indústria e Comércio Limitada, recorrente Seju, recorrido de Seju. Relator, doutor Marcos Mota. Indago aos senhores conselheiros se o relato pode ser feito em conjunto. Doutor Henrique, doutor Marcos. Pode sim, presidente, porque a diferença é muito pequena, é só em relação realmente à questão do aproveitamento do crédito, né, e o outro não. Está bem, doutor Marcos. Então, o doutor Henrique fará o relatório, depois o doutor Marcos faz a observação pertinente ao processo de sua relatoria. Com a palavra do doutor Henrique José Leal Gereissati. Bom dia, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os conselheiros aqui presentes. Mais uma vez, registrar aqui meus parabéns às mulheres, né? Todas as mulheres que compõem aqui a Cefaz, que estão presentes aqui hoje, como já falamos. Mas vamos dar encaminhamento ao nosso julgamento. O presente processo trata da acusação de lançamento indevido de crédito ICMS com aproveitamento parcial do crédito na escrituração fiscal digital. Segundo o relato da autoinfração, a empresa adquiriu nos exercícios de 2014 e 2015 mercadorias para uso e consumo, tendo aproveitado o crédito ICMS em desacordo com a legislação tributária, em especial os artigos 65, 67 e 9 do decreto 24569. Eu acho que está com o microfone aberto aí, presidente, que está tendo um ruído aqui. O do Leilson. Coloque no silencioso aí para evitar esse eco. Continuando, presidente. A autuante refez a escrituração fiscal do exercício de 2014 e 2015, onde constatou o aproveitamento indevido efetivo de crédito fiscal no valor de R$ 99.630,69, aplicando a penalidade prevista no artigo 123(2)A, com o parágrafo 5º, inciso 2º da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017. E aqui, só para tentar adiantar e deixar claro para os senhores, a auditora pegou todo o crédito que estava lançado no CFOP 1556 e 2556, que seriam as aquisições para uso e consumo, que estava lançado a crédito, e refez toda a escrita fiscal da empresa, né, no período 2014 e 2015. Nos meses que ela encontrou saldo devedor, ela lançou nesse auto-infração. Acredito que o restante do crédito fiscal tenha ficado no outro auto-infração, que seria a penalidade mais branda, né, que seria 10% do valor da operação. Já nesse caso, como houve efetivamente o aproveitamento do crédito, a penalidade aplicada foi de uma vez o valor do ICMS. Em sua impugnação às folhas 87 e 91, a defesa requer preliminarmente a nulidade do auto-infração por entender que este carece de nexo, clareza e precisão ao não demonstrar cabalmente a suposta infração, como também a consequente subsunção aos dispositivos tidos como violados, o que implicaria em cessamento ao direito de defesa. Questiona ainda haver lesão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, entendendo ser esta abusiva, considerando a total ausência de prejuízo ao erário, requerendo, em consequência, a improcedência do lançamento do crédito tributário. O julgador de primeira instância afasta as nulidades suscitadas e decide pela procedência do auto de infração, refutando os argumentos trazidos pela defesa. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos suscitados na instância singular. Com relação ao parecer da assessoria tributária, presidente, como o doutor Biratã já havia citado, né, existe um parecer no processo, mas fazendo referência, na realidade, ao processo 1709 de 2018, que seria o auto-infração 2018-02377, que foi o primeiro processo dessa sessão de hoje. Não havendo, portanto,
com o parecer da assessoria tributária, e aí a gente passaria a palavra ao doutor Biratã, que ele poderia se manifestar sobre o caso mais precisamente. Seria esse o breve relato, senhor presidente. Doutor Marcos, qual é o seu processo que difere do processo do Henrique? Presidente, a única diferença é que realmente o meu, nós estamos falando do que não foi aproveitado, né? Também é de créditos indevidos, que foram creditados, porém não aproveitados. Então, é aquele negócio, em cima do levantamento do que foi creditado, os 10% de multa. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, doutor Biratã. Presidente, vou tentar aqui me manifestar aqui. Eu estou observando aqui que, na verdade, é porque isso aqui gerou uma certa confusão aqui, até na minha cabeça aqui, mas me parece que tem uma diferença, é porque um houve aproveitamento e o outro não houve, não é isso? Então, assim, no que não houve aproveitamento, a parte, ela chegou a alegar o seguinte, ela tem uma alegação específica em relação a isso. Deixa eu só aqui me situar aqui. Acho que ela me parece que ela fala que, bom, se não aproveitou, não há que se falar em penalidade, alguma coisa nesse sentido. Mas só que já tem uma previsão específica, logicamente, para a situação em que o crédito é indevido, porque, assim, a lei fala o crédito indevido, o registro indevido. E a questão de você ter aproveitado ou não, isso, consequentemente, vai importar na redução da multa, caso realmente não tenha sido aproveitado. E aqui, no caso concreto desse parecer que consta, do que consta nos autos, que está correto, é justamente em que... Deixa eu ver aqui. É porque misturou um pouco essa questão, até porque o fato de ter trocado o parecer acabou fazendo uma certa confusão. Mas, enfim, naqueles processos, assim, tentando resumir, né? Que aí cada relator vai fazer seu apanhado e faz suas observações específicas. Mas naquele que não tiver sido aproveitado, a multa será reduzida para 10% do valor do crédito registrado, sem prejuízo da realização do estorno pelo contribuinte. E aí, um dos pareceres aí fala que, no caso, a resolução deve conter uma recomendação para que o contribuinte faça o estorno do valor lançado indevidamente. Porque, a rigor, não é que haja necessidade que a resolução assim o faça. Mas me parece que, em alguns momentos, até para que isso ficasse mais claro e de alguma forma, alertasse a Secretaria da Fazenda que passasse a constar nas resoluções essa recomendação, né, do estorno. E, no mais, a questão também alega a questão que a multa fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que também é um entendimento que nós não acatamos, por entender que, uma vez existindo penalidade específica, a mesma tem que ser aplicada e não nos cabe aqui fazer esse juízo de valor. Então, assim, em linhas gerais, senhor presidente, fora um pouco essa confusão em razão da questão do parecer, que acabou sendo trocado, mas, em síntese, são essas as nossas considerações. Obrigado, Biratã. Senhores, o processo está em discussão. Presidente, só para tentar esclarecer um pouco mais a situação aqui, como o doutor Biratã bem falou, né, na realidade isso aqui é um crédito indevido, que os dois autos se referem-se à mesma matéria, né, mas ao fazer a reapuração de todos os meses no exercício, uma parte desse crédito teria gerado efetivamente uma falta de recolhimento de ICMS, né, por isso que é aplicada essa multa de uma vez o valor do imposto, né, creditado indevidamente, porque ele geraria, na prática, a falta de recolhimento. Com relação à parcela, que embora tenha sido aproveitada, mas ela geraria, na realidade, um saldo credor para períodos posteriores, né,
E aí seria o objeto do auto de infração lavrado e relatado pelo Dr. Marcos Mota, né? E aqui o trabalho, assim, o auditor teve cuidado de relacionar todos os documentos fiscais, né? Pegou a própria apuração da empresa com aquele código 1556, que seria aquisições de materiais de uso e consumo. Eu dei uma olhada no SPED, realmente está lá lançado a crédito esses valores, né? Tanto no 1556 como no 2556, que seria aquisições interestaduais de material de uso e consumo. Então está tudo relacionado, né? Todas as notas fiscais, inclusive com chave de acesso, com valor de base de cálculo, com valor que efetivamente foi creditado, né? A apuração foi refeita mês a mês e a auditora teve cuidado de lançar, assim, de lançar exclusivamente, no caso desse auto, os meses onde ocorreram diferenças de recolhimento efetivo de ICMS, né? Quando ela resultante dessa reapuração desses dois exercícios, né? Então, basicamente, seria isso. A impugnante, ela argui aí que entende que isso não foi devidamente enquadrado, né? Que a auditora não teria logrado êxito em enquadrar a infração efetiva nos artigos, né? E fala também da desproporcionalidade da multa, né? Em razão, por entender que não houve prejuízo ao fisco, né? Então, basicamente seria isso. Se o doutor Marcos tiver mais alguma coisa a acrescentar, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. É isso mesmo, nada a acrescentar. Senhores, o processo está em discussão. Como não há discussão, vou colocar em votação. Todos estão aptos a votar? Então, doutor Henrique, como vota no seu processo? Presidente, primeiramente eu afasto as nulidades, né? Tanto no sentido do cesseamento de direito de defesa por falta de clareza e imprecisão, por entender que o auto está bem documentado, né? Com todos os documentos necessários para nós fazermos o julgamento aqui presentes, e não entender que não houve, de fato, nenhum cesseamento ao direito de defesa da empresa. E com relação à multa, entender também que isso não cabe a nós aqui, a multa aplicada foi a multa específica que tem na nossa legislação, né? Então, de forma preliminar, a gente afasta a decadência e, no mérito, eu entendo por receber o recurso, né? Negar-lhe provimento e julgar procedente o auto de infração. A parte da decadência não, a nulidade, não, doutor Henrique? Desculpe, perdoe, não é decadência, não, nulidade. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Marcos Mota, como vota? Igualmente com o doutor Henrique. Pronto. Seguindo a trilha processual, doutor Marcos. Doutor Carlos Gondim, como vota? Com os relatores. Doutor Leilson, como vota? Com os relatores, presidente. Doutor Vander, como vota? Com os relatores, senhor presidente. Doutor Marcos já votou. Doutora Luz, como vota? Está sem áudio, doutora Luz. Com os relatores, presidente. Doutora Luz. Então, o Conselho, por unanimidade de voto, esse recurso nega provimento para confirmar a decisão condenatória à administrante. Esta é a decisão para ambos os processos. Senhores, a pauta de hoje já foi encerrada. Assuntos gerais. Não havendo assuntos gerais, eu quero agradecer a todos. Presidente, sim, só na pauta do dia 17, certo? O doutor Daniel Landim ligou, não foi o doutor Daniel Landim, foi o doutor Pablo, ligou dizendo que eu passei o áudio para o presidente, não é, presidente? Isso, pronto. Segunda-feira, então, eu pedi fazer esse pedido documentado, tá certo? Certo. Pois é aí. Tá, okay. Obrigado, então, Silvana. vai ser alterada a pauta do dia 17. Isso, vamos modificar a pauta. Tudo bem. Quero agradecer aos senhores pela participação e o convite convocado para a nossa 10ª sessão ordinária virtual do dia 9 de março, amanhã. Relatores serão o doutor Elineide Brava Forte, doutor Alexandre Goiano, senador Alexandre, doutora Luz, que virá, DIA Indústria e Comércio. E o seguinte,
O Felipe Pinho está aqui, DIA Indústria e Comércio também, e KSB, doutor Marcos Mota. Doutor Marcos, o senhor voltou e todo dia processo o senhor relatar, viu? Você passou muito tempo ausente. Presidente, Obrigado, senhores. presidente, amanhã, dia 9, será o doutor Rafael. Doutor Rafael, né? Isso. Tudo bem, obrigado pelo esclarecimento. Presidente, só registrar que é sempre bom a presença da doutora Lourdes aqui com a gente, né, trazendo a sua inteligência. E também o retorno do doutor Marcos, né, que realmente a gente fazia tempo que não o tinha aqui nas nossas sessões, por tarefas profissionais dele. Né, e é sempre bom ver o doutor Wander, doutor Carlos Gondim. Aqui nessa Câmara, aliás, com todas as câmaras, né, não existe conselheiro titular nem conselheiro suplente, existe conselheiros, né? Isso. E é sempre bom tê-los aqui nas discussões com a gente. É muito bom. É bom que até quando muda até a composição, vem o titular e o suplente, todo mundo está tão alinhado com o pensamento que não há sequer mudança de decisões já por nós prolatados, nesse sentido, né? Porque todo mundo já acompanha, já tem seu posicionamento, e não há essa divergência dentro da própria Câmara, né? Pode haver com as outras. E isso para a felicidade do doutor presidente, que tem menos trabalho de desempatar. Né? Isso é verdade. Os senhores, muito obrigados a todos. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã, senhores. Um grande abraço. Até logo, senhores.